Está gravando. Se houver alguma interferência, me avise, por gentileza. Se meu áudio ficar ruim, me avise. Se alguém estiver tentando entrar, você visualizar aí no lobby e para você for autorizado a admitir a pessoa, faça isso, por gentileza, tá bom? Para que o colega não fique esperando. Se você não conseguir, me acione que eu tiro o compartilhamento de tela e admito a pessoa. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o material que eu preparei. Não está aparecendo, só um minuto. Assim. Eu acredito que você já esteja visualizando aí a tela, né? Terapia cognitivo-comportamental. Deixa eu colocar no modo apresentação. Tudo bem? Vamos lá. Terapia cognitivo-comportamental em grupo. Eu preparei esse material hoje. As referências estão lá no final. Tem o livro da Judite. Tem outro livro especificamente de terapia cognitivo-comportamental em grupo. Tem um outro artigo lá do Beck, do Knapp. Assim, ficou um pouco extenso, tá? Mas, assim, o conteúdo ele é muito importante. Eu vou falando aqui. Não tinha como eu falar da terapia cognitivo-comportamental em grupo sem antes relembrar alguns conceitos importantes da terapia cognitivo-comportamental. O sexto, aliás, o nono, eu sei que já teve contato com essa teoria, né, Jennifer? Acho que o Leandro está aí também. Nós tivemos o contato, inclusive, lá na clínica, né? Lá com o Alexander, lá quando eu estive com vocês, apesar do pouco contato, estivemos juntos ali. O sexto já teve contato com essa teoria, com o professor Wesley? Ou ainda não? Sim, professor. Oh, legal. Então eu vou talvez até um pouquinho mais rápido aqui, mas você, por gentileza, me interrompa a qualquer momento, tá bom? Fique à vontade. O Aleph, vê se você consegue receber o pessoal no lobby, por favor. A terapia em grupo. A gente tem visto nessa nossa disciplina de teorias e técnicas em grupo, como a interação em grupo, ela faz parte da interação humana. A cada aula, né, a cada teoria, a cada teórico que a gente apresenta, que a gente conversa, vem à tona essa interação em grupo que faz parte da interação humana. Então, de alguma forma, a terapia em grupo, ela fez parte, né, faz parte da história da humanidade lá, em cada momento, em cada período da história, de uma forma, seja num ritual religioso, seja numa abordagem filosófica, de alguma forma essas atividades, interações em grupo, elas fazem parte da humanidade, até porque, como nós conversamos já, desde que nascemos, a gente faz parte de alguns grupos, né? E continuaremos fazendo por toda a nossa vida. A prática da terapia psicológica em grupo, ela não é tão antiga assim. Mas é uma modalidade de intervenção
como eu mencionei já hoje, importante demais para o psicólogo, seja para a compreensão da dinâmica grupal, dos processos grupais, das interações humanas, seja para o desenvolvimento muito necessário de um pensamento sistêmico. Por exemplo, para quem estudou terapia familiar sistêmica vai lembrar do que eu estou falando. Os terapeutas de família, de casal, quando você atende uma pessoa, mesmo no atendimento individual, o pensamento sistêmico faz você levar em consideração que essa pessoa pertence a um sistema familiar. Em outras palavras, essa pessoa que está diante de você pertence a um grupo. Então, essa compreensão das teorias e técnicas de grupo é indispensável para nós que estudamos psicologia. A psicoterapia em grupo, ou mesmo as outras modalidades de atendimento em grupo, elas estão sendo cada vez mais utilizadas por vários motivos, né? Eu não teria condições de trazer aqui dados estatísticos para nós verificarmos isso nesse momento, talvez num outro. Mas nós temos aí atuação de terapia em grupo em crescente evolução, eu diria. Seja no serviço público, que é muito comum. No serviço público, se você sair daqui da faculdade, prestar um concurso, um processo seletivo para você atuar no serviço público de saúde, no SUS, você for atuar numa UBS, num CAPES, né, num outro equipamento, no CRAS, no CREAS, inevitavelmente você vai ter contato com intervenções terapêuticas em grupo. Se você for trabalhar no terceiro setor, você vai ter contato com intervenções em grupo. Se você for trabalhar na psicologia organizacional, é muito provável, dependendo do serviço que você esteja oferecendo, que você tenha que desenvolver alguma atividade em grupo. E pense em atividade em grupo como uma intervenção psicológica em grupo. Por exemplo, uma palestra, uma intervenção de 3 encontros, com 2, 3, 4 pessoas. Essa é uma modalidade de atendimento psicológico ou de terapia em grupo. Quando a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, essa evolução, inclusive na própria literatura da TCC, ela se iniciou lá na década de 1970 e ela também está numa crescente evolução, tanto teórica como na prática. Aliás, a própria terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem não teórica, mas uma terapia em crescente evolução. Cada dia mais ouve-se falar de terapia cognitivo-comportamental, de psicólogos que atuam com esse referencial, que atuam a partir da terapia cognitivo-comportamental, que se utilizam das ferramentas da terapia cognitivo-comportamental. Fala-se em ondas da terapia cognitiva, e quando a gente ouve falar de terapia cognitiva, a gente tem vários referenciais aí para nos demonstrar o quanto essa abordagem cognitivo-comportamental ela tem crescido. É uma abordagem que tem demonstração de sua eficácia com uma infinidade de estudos científicos, tanto na modalidade individual como na modalidade em grupo. TCCG é uma abreviação que nós colocamos, terapia cognitivo-comportamental em grupo. Proposições fundamentais para direcionar o nosso trabalho como terapeuta cognitivo-comportamental de grupo. São 3. A primeira é que a atividade cognitiva influencia o comportamento.
a atividade cognitiva influencia o comportamento. A terapia cognitivo-comportamental, ela começou com o Aaron Beck lá em 1960. Ele tinha um referencial psicanalítico e, a partir da avaliação do conteúdo dos sonhos de seus pacientes com depressão, ele verificou que o conteúdo cognitivo era semelhante, era comum. E que esse conteúdo cognitivo desses pacientes lá naquele momento tinha relação com as emoções daquelas pessoas e influenciava o seu comportamento. Então você vai ouvir com muita frequência quando se fala em TCC ou quando você lê sobre TCC que a atividade cognitiva influencia o comportamento. Você vai ouvir também como uma proposição fundamental que a atividade cognitiva ela pode ser monitorada e identificada e também alterada. Falamos em reestruturação cognitiva. Algumas pessoas, por vezes, perguntam, né, ou até confundem um pouquinho o behaviorismo, por conta do nome comportamental, com a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental não é oriunda do behaviorismo, da abordagem comportamental. Tá bom? A ideia aqui, a concepção teórica, é que a atividade cognitiva, o processamento de informações, a percepção, os pensamentos influenciam o comportamento. Mas esses pensamentos, essa atividade cognitiva, esse processamento de informações, eles podem ser monitorados e alterados. O comportamento desejado, ele pode ser influenciado mediante mudanças cognitivas. Se nós mudamos o pensamento, logo nós temos condições de ter mudanças de comportamento. Então, a terapia cognitiva baseia-se nesta premissa, né, de relação entre cognição, emoção e comportamento. Cognição, emoção e comportamento. E a mudança em qualquer um desses componentes, seja na emoção, seja no comportamento ou seja na emoção, ela vai iniciar a modificação nas demais. Se nós modificarmos a cognição, nós teremos mudanças nas emoções e mudanças nos comportamentos. Se nós focarmos no comportamento, nós teremos mudanças nas emoções e mudanças na cognição. Aqui nós temos esse diagrama, né? Que representa aí o modelo cognitivo. Estou falando um pouquinho rápido, tá? Por gentileza, me desculpem, mas você pode me interromper. Só estou fazendo aqui um apanhado para nós entrarmos na terapia cognitivo-comportamental em grupo. Tá bom? Eu perguntei se você já teve contato com a terapia cognitivo-comportamental em grupo, né? Eu ouvi aí que o sexto sim, o nono também, mas, por favor, hein? Não é por isso que você tem que lembrar ou tem que saber. Me interrompa. Professor. Sim? A gente tá tendo, né? Cognitivo comportamental, mas não em grupo. Então, a individual, né? A matrizes, né? Isso. Não com Wesley, né, Aleph? Com Wesley. Então, Wesley é o cara para falar de terapia cognitivo-comportamental. É uma referência nessa terapia. Então, acredito que vocês devam estar aproveitando bastante os encontros com ele. Sim. Né? Eu preciso mencionar, né, fazer esse nivelamento aqui para a gente entrar na terapia cognitivo-comportamental em grupo. Tá bom? Mas se você ainda tiver dúvidas, mesmo que esteja com Wesley, mesmo que tenha visto em outro semestre, cara, interrompe aí, pergunta, não tem problema quantas vezes você vai perguntar, tá bom? O importante é a gente ir compreendendo. Esse diagrama, ele
nos mostra o modelo cognitivo, que diante de uma situação, nós interpretamos aqueles eventos, nós processamos aquelas informações a partir da nossa cognição, e essa cognição, esse processamento de informação cognitivo, ele vai suscitar emoções. Essas emoções, elas podem se intensificar de tal forma que elas vão implicar ou suscitar comportamentos, bem como reações fisiológicas. Reações, por exemplo, como taquicardia, como sudorese, como choro, como tremores, né? A partir do quê? A partir de uma situação a qual eu fiz um processamento cognitivo por vezes distorcido. O Beck fala que o sofrimento emocional ele não está relacionado à situação. Beck afirma, né, e nos ensina que o sofrimento emocional ele está relacionado à percepção que nós temos da situação. O modo como nós processamos as informações pode ser muito disfuncional, emocional e comportamentalmente falando. Diríamos que algumas pessoas são vulneráveis cognitivas. Sabe? Processam as informações assim de uma forma bem disfuncional. Você fala A pessoa interpreta esse A como A+, como B, como C, e fica no sofrimento emocional por isso, e a pessoa envia uma mensagem para uma outra pessoa, eu uso esse exemplo com muita frequência, a outra pessoa visualiza e não responde, é uma situação, né? Corriqueira até. O modo como você e eu processamos essa situação, gente, vai fazer toda a diferença no nosso gerenciamento emocional e nos nossos comportamentos. Para algumas pessoas que visualizaram aquela mensagem sendo recebida, visualizada e não respondida, talvez o processamento dessa informação seja, puxa, não está nem aí para mim, né? Nunca gostou de mim, não me ama, né? E aí começa a processar a informação de forma distorcida e sofrer emocionalmente. Quando talvez a pessoa estava dirigindo, visualizou e não pôde responder, ou estava numa reunião, visualizou e não pôde responder, e talvez depois se esqueceu, ou teve outros compromissos e realmente não pôde responder, né? Mas a gente vai processando informações. Esse aqui é um exemplo corriqueiro, mas imagina isso o tempo todo, todo dia. Da TCC, preciso mencionar, né? Primeiro é que ela está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes, é uma conceituação cognitiva individual de cada paciente. Professor? Sim? É a Sheila. Boa noite, gente. Boa noite, Sheila. Posso fazer só uma observação rapidinho? Fica à vontade, precisa ser rápido. É engraçada essa situação que você falou referente à mensagem, né? A gente está tendo uma outra aula, aí a gente está naquela era de tecnologia, né? Aí diz que essa geração nossa, o contato virtual é a mesma coisa que a fala e a escrita, né? Aí eu fiquei imaginando aqui que para pessoa assim que tem esse sentimento, né, que a pessoa não tá nem aí, é mais ou menos a mesma coisa, tipo assim, eu tô falando com a pessoa na minha frente e ela não me responde. Eu tenho mais ou menos essa percepção que é o que a pessoa sente, né? Não sei. É o modo como a gente processa, né, Sheila? Isso pode ser muito, muito danoso para algumas pessoas. Realmente. Algumas pessoas Acho que principalmente por causa dessa era de tecnologia, né, que a gente está, né? Uhum. É só uma observação, tá, professor? Algumas pessoas processam as informações de forma bastante distorcida, né? E aí tem uma infinidade de problemas, né?
Eu mandei mensagem para uma amiga minha que se formou em psicologia comigo. A gente tem pouquíssimo contato. Estamos lá no mesmo grupo de WhatsApp, mas a gente tem pouquíssimo contato, né? Ela tem a atuação dela, eu tenho a minha. E eu enviei uma mensagem para ela fazendo um convite. Eu enviei, só que eu não pude estabelecer uma conversa. Enviei a mensagem, fiquei aguardando que ela respondesse. Ela me respondeu, só que eu não respondi. E como no nosso grupo de WhatsApp, uma outra amiga tinha tido o WhatsApp clonado, ela me mandou uma mensagem lá no Messenger do Facebook falando, poxa, Marcos, clonaram o seu celular, seu WhatsApp, aquela mensagem é sua mesmo. E aí eu mandei mensagem para ela lá no WhatsApp, falando, não é meu mesmo, é minha mesma essa mensagem e tal, é que eu não podia responder, mandei lá no Facebook e tal. E aí eu fiz o convite, né? Ela visualizou, passou um dia, no final do segundo dia, ela não tinha me respondido. E eu precisava da resposta. Aí eu mandei a mensagem para ela. Falei, ô, fulana, se você visualizou a minha mensagem, você pode, por favor, me dar uma resposta? Que eu tenho um pouco de pressa. E aí, no outro dia, ela me respondeu. E aí ela explicou, né, que ela tá tomando uma medicação e tudo mais, tá fazendo um tratamento, tal. Estou contando esse exemplo porque, né, dependendo de como, né, a gente processa essa informação, foi uma comunicação que demorou 3 dias. Às vezes você usa algumas palavras grosseiras, às vezes você entra num conflito, às vezes amoroso, num conflito com familiares, com colegas, por conta da interpretação do atraso de uma mensagem, por exemplo, né? Bom, primeiro princípio é que a TCC, ela parte, está baseada na formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes, e a gente está ali fazendo ou buscando a conceituação cognitiva do nosso paciente, cognitivos desde o nosso primeiro contato. Desde o primeiro contato, o terapeuta cognitivo comportamental ele já vai iniciar o que a gente chama de conceituação cognitiva, que é a compreensão de como essa pessoa funciona cognitiva, emocional e comportamentalmente. O que a gente chama de conceituação cognitiva. Segundo princípio, requer uma aliança terapêutica sólida entre terapeuta e cliente. Terceiro, enfatiza-se a colaboração e a participação ativa. O terapeuta cognitivo comportamental, ele tá dando ênfase e convidando o seu paciente para uma colaboração no processo terapêutico. E para que ele participe de forma ativa neste processo. Quarto princípio, ela é orientada para objetivos e focada nos problemas. O paciente tem um sofrimento emocional, ele vem para a sessão, né, relatando aquele sofrimento. O terapeuta cognitivo comportamental, a partir da estrutura da sessão que a gente vai ver aqui na sequência, ele vai focar aquela sessão em objetivos, na solução dos problemas que estão acarretando aquele sofrimento emocional para aquela pessoa. Então, a gente orienta a nossa intervenção em objetivos e solução de problemas. Enfatiza inicialmente o presente. Puxa, o terapeuta cognitivo comportamental não está nem aí para o passado? Não, não é bem assim, né? A gente volta a questões do passado em algumas circunstâncias. Quando o paciente entende que isso é muito importante, quando ele faz questão de falar sobre algumas questões lá do passado, ou quando o terapeuta, a partir da sua avaliação e da sua conceituação cognitiva, entende que voltar ao passado, algum conteúdo do passado é importante. Com exceção dessas possibilidades, a gente dá ênfase ao presente, o que está acontecendo hoje, no aqui e agora com esse paciente. O sexto princípio
A TCC é educativa, tem como objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta. Tudo bem? É educativa e tem por objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta. Ensinar habilidades de identificação de pensamentos, gerenciamento emocional para comportamentos mais assertivos. Chega um momento em que o meu paciente ele vai ter condições e habilidades para identificar esses pensamentos, fazer sua gestão emocional, e apesar das adversidades e das situações mais difíceis da vida, ele continue caminhando aí com saúde, com qualidade de vida e com bem-estar. Esse é um dos objetivos, né, da TCC. Visa ser limitada no tempo. Nós não iniciamos uma terapia cognitivo-comportamental infinita, né? A gente traça um plano de tratamento com um número de sessões previsto, de caso para caso, de protocolo para protocolo. Esse número pode ser de 10 a 20, 25, 30 sessões, dependendo de caso para caso, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas nós temos ele é limitado no tempo, não é infinito. A pessoa inicia a terapia cognitiva comigo hoje e vai até 10 anos ela está aqui semanalmente em terapia comigo, né? Não, a gente visualiza aí um limite no tempo. O oitavo princípio é que as sessões são estruturadas. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho os detalhes dessa estrutura. Nono princípio é educativo também, porque nós ensinamos o paciente a identificar, avaliar e responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais. O 10º princípio é que se utiliza de uma variedade de técnicas para mudar o comportamento, o humor e o pensamento. Cada princípio desse, nós levaríamos um bom tempo para falar sobre cada um deles, mas eu acredito que você vai ver isso com Wesley, né? Mas precisamos mencionar para que a gente aqui se subsidie de informações e de teoria para compreendermos como que é a atuação do terapeuta cognitivo-comportamental em grupo. Tá? Porque esses princípios vão lá para as nossas intervenções em grupo. 3 níveis de cognição. O primeiro deles é o pensamento automático, que é o nível mais superficial da cognição. O terceiro são as crenças intermediárias, né? E o terceiro são as crenças nucleares, ou centrais, ou básicas. Você encontra essas 3 definições ou denominações. Professor, eu acho que o slide parou. Parou? Agora apareceu. Apareceu? Será que tem alguém aguardando no lobby aí para entrar? Alguém falou alguma coisa ou não? Deixa eu aproveitar para dar uma olhadinha. Só um momento. Até aqui alguém tem alguma pergunta, gente? Tá bom, vamos lá. Agora não aparece mais aqui o negócio. Espera aí. Três níveis de cognição, né? Os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças nucleares básicas ou centrais. Vamos ver as crenças nucleares.
São ideias que para a pessoa são tidas como verdade, apesar de serem só uma percepção, elas são aceitas e tomadas como verdade com muita rigidez, às vezes. Essas crenças centrais, elas são formadas desde a infância, a partir das experiências que o indivíduo tem, não necessariamente por conta das experiências somente, mas por conta da percepção, né, que esse indivíduo teve dessas experiências, vai se formando essas crenças, né, centrais, básicas, lá na memória implícita ou no inconsciente dessa pessoa, que vai proporcionar o modo como essa pessoa processa informações. Por exemplo, ela pode criar uma crença geral, ter sido gerada uma crença de que ela não é amada, que ela é incompetente, que ela é burra, que ela é incapaz. E essa ideia tida como verdade fica tão enraizado no seu ser, na sua psique, que vai influenciar o modo como ela percebe as pessoas, as suas relações, o mundo ao seu redor. Elas não são conscientes, né? A pessoa não tem clareza, assim como nós estamos falando aqui, que essa crença está influenciando o modo como ela percebe as pessoas, o mundo, o ambiente, as suas relações, a ela mesma. As crenças intermediárias são regras, padrões, normas, pressupostos, estratégias, atitudes que as pessoas adotam para lidar com essa crença arraigada, disfuncional, com essa crença nuclear que causa sofrimento. Por exemplo, né? Se eu fizer o que os outros esperam, irão gostar de mim. Tenho sempre que obedecer para não perder a minha mãe, né? E alguns exemplos, né? Poderíamos pensar em muitos outros, né? Puxa, eu não posso negar nenhum convite, porque senão talvez a pessoa deixe de gostar de mim. Aí né? Tem aquelas pessoas que não conseguem falar não, falam sim para tudo. Às vezes falam sim, falam não, mas falam sim e se comprometem com outras pessoas pelo medo, pelo receio de que essas pessoas deixem de gostar dela porque elas falaram não. Isso é uma regra, um padrão que a pessoa desenvolveu, uma crença intermediária, porque ela acredita que as pessoas não a amam, então ela precisa agradar essas pessoas. A pessoa desenvolve estratégias de enfrentamento, estratégias de compensação. Algumas pessoas com uma crença de desvalor arraigada, ela pode ter uma crença intermediária de que ela não pode falhar. Então, ela desenvolve uma regra de que ela precisa se dedicar ao máximo em tudo que faz para que ela não falhe. Veja, ela tem uma crença arraigada de desvalor, de incapacidade. Então, ela, sim, se dedica demais. Por exemplo, se ela tirar 9.9, isso pode suscitar, ativar uma crença de que, tá vendo, você é incapaz, você não tirou 10. Por exemplo, né? E os pensamentos automáticos são um fluxo de pensamentos que coexistem com um fluxo de pensamentos mais manifesto, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso isso, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma infinidade de pensamentos acontecendo na nossa mente o tempo todo, nesse exato momento. Nós temos aí um fluxo de pensamentos, né? Cognições acontecendo. No meio dessas cognições que fazem parte do nosso dia a dia, cognições que são funcionais, nós temos alguns pensamentos que surgem de forma automática, espontânea,
sem deliberação, sem reflexão e que são distorcidos. São pensamentos automáticos disfuncionais. Eles têm origem lá na crença central, lá na crença nuclear. Sou incapaz, é a crença nuclear. Aí, num conteúdo como esse, a pessoa está aqui prestando atenção, aí vem o pensamento assim: puxa, eu não entendo nada. Esse é um pensamento automático disfuncional, por exemplo. Uma coisa é eu ter dificuldades para entender, outra coisa é eu precisar fazer uma leitura, 2 leituras para a compreensão mais adequada da teoria. Outra coisa é eu distorcer essa situação e afirmar para mim mesmo que eu não entendo nada. Não entender nada é muita coisa, né? Mas talvez, com origem lá na crença nuclear de incapacidade, a pessoa tenha pensamentos desse tipo. E esses pensamentos vão causar respostas emocionais e comportamentos. Talvez a pessoa desista, saia da aula, não leia mais, desista do curso, e por aí vai. Tem muitas pessoas que se auto-sabotam, que não aceitam oportunidades, que desistem de tudo que começam, que não terminam nenhuma atividade, não terminam nenhum curso, por conta de pensamentos oriundos lá das crenças centrais, que fazem ela acreditar que ela não vai conseguir, né? Por exemplo. Distorções cognitivas é um conjunto, né, de pensamentos automáticos disfuncionais, é um modo que essa pessoa tem de processar as informações no seu dia a dia, né, a partir das suas vivências, situações, experiências. Tem várias: catastrofização, a desqualificação dos aspectos positivos, o EC, a personalização, o raciocínio emocional. Algumas pessoas processam as informações sempre acreditando que alguma coisa vai dar errado. E às vezes acaba dando, né? Porque esse pensamento, o modo de processar a informação dessa forma, faz com que a pessoa tenha emoções negativas e vai cooperar com comportamentos. Aí veja, se ela acredita com muita força de que as coisas vão dar vai dar errado, é provável que ela tenha comportamentos que cooperem ou que reforcem essa possibilidade que ela elaborou no seu pensamento. Eles podem ocorrer de forma verbal ou como imagens. Veja, estamos falando de pensamento. Quando ele acontece de forma verbal? Quando a pessoa fala, vai acontecer tudo errado. Não vai dar certo. Ou, no momento da apresentação, eu vou me esquecer de tudo. Ela está verbalizando isso para colegas ou para ela mesma. É o que chamam de self-talking. Algumas pessoas têm um self-talking muito negativo. Elas falam para elas mesmas o tempo todo, todos os dias, o quanto elas são burras, o quanto elas não prestam, o quanto as coisas que elas fazem não está bom, não está boa. Esses pensamentos, eles também podem ser em formas de imagem. São pensamentos automáticos disfuncionais imagéticos. Além de pensar, eu começo a visualizar, imaginar a situação. Lá na minha cabeça, lá na minha mente. Eu já me vejo lá naquela minha apresentação, esquecendo o que eu ia falar, tremendo, já vejo as pessoas rindo de mim, já me vejo chorando, já me vejo correndo lá da frente da sala de aula, saindo desesperado para o banheiro, chorando. São pensamentos automáticos disfuncionais e imagéticos. Vamos lá. Alguns objetivos da TCC: flexibilidade cognitiva, levar o nosso paciente a questionar esses pensamentos, a modificar o processamento de informação de forma distorcida. Uma flexibilidade, sabe? Eu não sei se esse termo faz sentido para vocês, mas é deixar de ser rígido com relação ao processamento de informação.
ser mais flexível, avaliar hipóteses, outros pontos de vista, outras possibilidades. No caso do exemplo da mensagem, ao invés de processar a informação, não me respondeu porque não gosta de mim, flexibilizar essa percepção, processamento de informação do tipo, não me respondeu porque não teve tempo, não me respondeu porque não pôde, não me respondeu porque estava com um compromisso, não me respondeu porque estava dirigindo, não me respondeu porque não teve tempo naquele momento, não me respondeu porque roubaram o celular dela, porque alguma coisa aconteceu, sabe? E ir flexibilizando essas informações, essa percepção dessas informações, até porque nós não sabemos de fato porque a pessoa não respondeu. A gente levanta algumas hipóteses. Flexibilização cognitiva é isso. Questionar a veracidade desses pensamentos que nem sempre são verdadeiros. O objetivo, a partir da flexibilização, é a reestruturação, a modificação daquela crença nuclear básica ou central de desvalor, desamor ou desamparo, modificar essa crença, né? Eu sou incapaz, ninguém me ama, eu vou ficar sozinho para sempre, reestruturar essa cognição. E o terceiro objetivo é a resolução de problemas. Auxiliar o nosso cliente, o nosso paciente, a desenvolver essa capacidade de criar hipóteses, de resolver os problemas de sua vida de forma mais assertiva, com maior qualidade de vida, maior bem-estar. Problemas todos temos, não é? Talvez um grande desafio da terapia, o Irving Yalom tem um livro, O Desafio da Terapia. Seja a pessoa lidar com seus problemas, com as suas dificuldades, com suas adversidades, com os obstáculos de forma saudável, né? Bom, perguntas até aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta, por gentileza? Não? Tudo bem? Então vamos lá. Breve histórico da TCC em grupo, né? Não vamos nos alongar aqui nisso. Depois aí fica a sugestão de leitura para que você se aprofunde. Aproveite o professor Wesley lá, viu? As propostas iniciais de terapia cognitivo-comportamental, como eu mencionei, aconteceram lá na década de 1950, 1960, mais precisamente em 1960, lá da aplicação individual. Robert Ellis, com a teoria racional emotiva, que é, aliás, com a terapia racional emotiva, que é uma leitura da terapia cognitivo-comportamental. Ele, em 1955, ele começou ali a fazer algumas aplicações da TCC em grupo. Essas primeiras intervenções foram
Professor? Professor? Meu áudio está muito ruim. Não sei se é só o meu. Ah, é verdade. Eu não falei nada porque eu fiquei pensando, será que é a minha internet? Mas eu não tô ouvindo nada. Então, nada, Parece nada, né? soluços. Nada, nada, eu, nada. Faz eu 5 ainda minutinhos. desconectei, voltei, mas não estou ouvindo nada. E o seu tá Aqui tá do perfeito, mesmo então é a do jeito. professor. Ah, então é dele mesmo. Avisado. Mandei uma mensagem aqui pra ele, eu não sei se ele tá ouvindo a gente falar. Pra ver Eu se ele... mandei também agora, vamos ver. Mas eu acho que sim, porque ele tirou a tela também, né, do slide. Ah, tá. É porque eu tô ouvindo ele falar alguma coisa, aí eu fiquei pensando, ele tá falando, mas a gente não tá entendendo. Aí eu achei que ele não tinha ouvido. Pessoal, estão me ouvindo agora? Agora sim. Puxa, Sim, tivemos um probleminha aqui no áudio, né? Foi bem esquisito. Vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui, peraí. Obrigado, o Júnior, obrigado, Jennifer.
Me avisaram aqui, socorreram, viu? Deixa eu compartilhar novamente para a gente seguir aqui. Bom, nós dizíamos... Opa, só que tá ruim ainda. Que coisa. Fecha isso. Nós falávamos dos aspectos técnicos, né, da TCC, falávamos que ela inicialmente vai se configurar como sendo para grupos fechados, né, aqueles grupos que a partir do planejamento nenhum integrante entra mais, lembram disso? Mas isso não é uma regra fixa, tá bom? Isso vai depender dos objetivos do terapeuta cognitivo. Grupos abertos, eles podem ser propostos em algumas modalidades, grupos inclusive semi-abertos, né? Nós estabelecemos, por exemplo, 3 sessões, até a 3ª sessão, é possível que ingresse outras pessoas, depois da 3ª até a 20ª, ninguém mais pode entrar. É um grupo semi-aberto. O contrato e o sigilo são cruciais, né, para o andamento do grupo, para o bom andamento do grupo na terapia cognitivo-comportamental. O objetivo deve ser definido, o número de sessões, a estrutura, o local, a demanda dos participantes, como que vai acontecer. Há uma recomendação de que haja um encontro anterior com cada participante para que seja feita uma avaliação individual, para que depois essa pessoa seja indicada, seja encaminhada para aquele grupo que você está formando, através de sessões de triagem, entrevistas, utilização de instrumentos de avaliação, inclusive. Você pode estar formando um grupo com o objetivo de tratar, de desenvolver um tratamento para a depressão. Então, você vai fazer ali, a partir de triagens, entrevistas, ou inclusive a utilização de testes psicológicos de avaliação, a verificação ali de pessoas com diagnóstico de depressão, por exemplo, para que ela faça parte deste grupo. Se for um grupo homogêneo, é claro. Lembre que você também pode, como terapeuta, ter o objetivo de desenvolver um grupo heterogêneo, com diagnósticos e demandas ali diferentes. Tá bom? Isso vai depender sempre da demanda e dos objetivos terapêuticos daquela intervenção. As modalidades da TCC em grupos são grupos de apoio, grupos de psicoeducação, grupos de treinamento e os grupos terapêuticos. Tudo bem? Até aqui, gente, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, vamos caminhar. Grupos de apoio são muito parecidos com aqueles grupos de autoajuda que nós conversamos em aulas anteriores. Pessoas com sintomas crônicos que passaram por algum tipo de intervenção cirúrgica ou que estão passando por algum tipo de tratamento podem se beneficiar de grupos de apoio. Geralmente esses grupos são abertos, eles podem compor até mais de 15 membros. As semanas, aliás, a frequência, elas são de sessões semanais, mas isso também pode ser flexibilizado. A gente pode pensar e falar de 2 sessões por semana ou de uma sessão a cada 10 dias. Isso não é rígido. Isso depende da demanda, dos objetivos terapêuticos para aquela intervenção. Em princípio, uma sessão por semana. O principal fator terapêutico que se observa no grupo de apoio é o próprio apoio que acontece entre os integrantes. Essa autoajuda que acontece entre os integrantes daquele grupo de apoio.
Os grupos de psicoeducação, eles têm o objetivo de oferecer informações a respeito de sintomas, a respeito de uma determinada demanda, a respeito de um determinado transtorno, a respeito de uma determinada condição, situação. É um grupo psicoeducativo. Um grupo que tem por objetivo oferecer informações a respeito de estratégias de gestão emocional, por exemplo, estratégias de convivência familiar, por exemplo. É um grupo psicoeducativo. Aqui a gente pode pensar em grupos de até 15 ou mais pessoas. As sessões aqui são um pouco mais estruturadas, porque, veja, se eu tenho informações para serem compartilhadas nesse grupo, diferente do grupo de apoio, que a demanda ali é mais espontânea, que os diálogos são mais espontâneos, com a coordenação do terapeuta, mas a proposta, o objetivo terapêutico ali é a autoajuda. Aqui no grupo de psicoeducação, eu tenho objetivos de compartilhar informações. Então, as sessões elas passam a ser mais estruturadas. Também tem indicação para que sejam semanais e se voltam também para a resolução de problemas. Costumam ter um período curto, de 4 a 6 semanas. Tá bom? Mas isso pode ser mais, inclusive. Os grupos de treinamento, eles visam orientar e treinar os participantes para atingir mudanças cognitivas, comportamentais, emocionais. São grupos fechados, sessões semanais. Aqui a gente tem um limite que não pode exceder de 15 pessoas. Eu tenho aqui uma estrutura de 8 sessões, pois esse grupo ele tem essa característica de se utilizar de técnicas cognitivas e comportamentais para o treinamento de determinadas habilidades, buscando-se uma reestruturação cognitiva e aqueles objetivos da TCC que nós mencionamos: a flexibilização cognitiva, a reestruturação cognitiva, a resolução de problemas. E o grupo terapêutico, né? Propriamente dito. Os grupos terapêuticos trabalham com ações estruturadas voltadas para demandas específicas. A configuração ela é fechada, nós não ultrapassaremos 12 integrantes e tem uma duração mínima de 12 sessões. O grupo terapêutico, assim chamado aqui nesse momento, é o grupo psicoterapêutico, realizado a partir da concepção da terapia cognitivo-comportamental, desta feita em grupo. Elaboração do programa. Alguns aspectos, de acordo com o Corey, precisam ser considerados em estratégias, aspectos que dizem respeito às questões do pré-grupo, do estágio inicial, de transição, de trabalho e do estágio final, que são os aspectos relacionados às questões pós-grupo. Vou mencionar aqui cada um deles. Primeiramente, o planejamento do terapeuta. Isso acontece antes do início do grupo. Qual vai ser o tipo do grupo? Qual vai ser a estrutura? Qual a finalidade? A partir daí, qual o número de sessões? Quais estratégias serão utilizadas? Quais serão as técnicas utilizadas? Quantos integrantes? Todas essas questões precisam ser realizadas antes do início do grupo, que diz respeito ao planejamento. O momento inicial do grupo são os primeiros contatos. Aqui, nos primeiros contatos, estabelece-se o contrato terapêutico, inicia-se a psicoeducação, a sondagem de expectativas, de metas, começa-se a fazer e se desenvolver a conceituação cognitiva de cada integrante.
O terapeuta já está atento à coesão grupal, à dinâmica daquele grupo, no momento inicial do grupo. A fase de transição diz respeito ao desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental em grupo. Aqui a terapia começa, o terapeuta ele começa a perceber os ganhos ou não da terapia em grupo. Em algum momento pode ser que os próprios integrantes comecem também a ter essa percepção e trazer isso para a sessão. Alguns conflitos podem acontecer entre os membros, por vezes entre os membros e o profissional, o terapeuta. Aqui nesse momento de transição, preocupações, resistências podem acontecer e precisam ser acolhidas pelo grupo e pelo terapeuta, discutidas no próprio grupo. As intervenções propriamente ditas dizem respeito ao trabalho que está sendo desenvolvido com a terapia cognitivo-comportamental. Lembra que um dos princípios da TCC é dar ênfase e estimular a colaboração e a participação ativa? Na intervenção propriamente dita, que é o estágio de trabalho, o terapeuta ele vai estar enfatizando e convidando os integrantes para essa participação ativa, para esse envolvimento na terapia que está acontecendo em grupo. O encerramento, esse quinto estágio, volta-se para a consolidação de aprendizagens, a prevenção de recaída, orientações, psicoeducação novamente, reforço de alguns aprendizados, retomada de algumas questões, talvez o compartilhamento de algum material que foi desenvolvido pelo grupo. E o último estágio é a avaliação dos participantes. A avaliação esta realizada pelo próprio terapeuta para possíveis orientações, encaminhamentos, para verificação de limitações, de benefícios, obtenção de feedback dos participantes. São estágios que, na formulação da intervenção em grupo, o terapeuta vai estar atento. Preciso mencionar com vocês a estrutura das sessões e técnicas. Tá bom? Até aqui, gente, alguém tem alguma pergunta? Eu estou falando muito e estou ouvindo vocês pouco e eu gostaria de saber como que está, se está tudo bem, se a compreensão está legal, está adequada. Professora, até onde eu consegui ouvir, está tudo muito claro. Só a parte lá que eu não estava conseguindo ouvir, eu também fiquei quieta, né, porque eu não sabia se era minha internet, mas tudo que eu consegui ouvir está muito claro. Ô, Jennifer, obrigado. Obrigado, viu? Então, vamos aqui para a estrutura das sessões, né? Quando a gente fala de estrutura da sessão, na TCC, no atendimento individual ou em grupo, e lembre que, quando eu mencionei os 10 princípios da TCC, eu disse que um dos princípios são as sessões serem estruturadas. Isso não significa que as sessões não possam ser flexíveis, que a estrutura não possa ser alterada em determinada sessão. Dependendo da sessão, da demanda, do que é suscitado naquele momento, essa estrutura ela pode ser flexibilizada, tá bom? O terapeuta ele não enquadra as pessoas em sua teoria. A teoria ela é um referencial, ela é um embasamento para a sua prática. Ela não tem a concepção ou o objetivo de engessar as pessoas. Ela tem a concepção e o objetivo de nos fornecer um embasamento para a nossa prática. Tá bom? Então, quando a gente fala de sessão estruturada, a gente está falando
de um referencial teórico e não de sessões que não podem ser flexibilizadas, hein? Não se esqueçam disso. Eu vou mencionar aqui as partes, a estrutura dessa sessão em TCC. Tá bom? Provavelmente você vai verificar isso, se é que já não verificou lá com o Wesley. Mas sempre é bom a gente mencionar e lembrar, até porque na TCC em grupo nós vamos utilizar essa estrutura também. Claro, adaptado, né, direcionado ali para a intervenção grupal, mas vamos seguir essa estrutura de modo geral. Primeiramente, o terapeuta cognitivo-comportamental, ele faz uma verificação do humor. Ele faz uma atualização de como está o humor daquelas pessoas, daqueles integrantes. Se for a primeira sessão, faz ali essa verificação, essa atualização. Se for segunda, terceira sessão, uma verificação, uma atualização da última sessão até essa sessão presente. A partir da segunda sessão, o terapeuta ele vai fazer uma ponte entre as sessões. Eu vou retomar pontos da sessão anterior para ligar com esta sessão presente. Inclusive, a verificação de alguma atividade, de algum exercício que foi proposto. E o terceiro item da nossa estrutura é a definição da pauta. Sobre o que vamos conversar hoje? Vejam, se for um grupo de psicoeducação, é muito provável que a pauta já esteja no planejamento do terapeuta. Mas a TCC tem um princípio de ser colaborativa. Se for um grupo de psicoeducação, eu vou convidar os integrantes do grupo para a discussão daquela pauta. Se for um grupo terapêutico, eu vou definir a pauta junto com eles, naquele momento da sessão. Quarto item, identificação de problemas, definição de objetivos. Quais são os problemas que nós vamos discutir, né, daqui dentro da pauta? Quais são os objetivos que nós vamos alcançar, ou que nós precisamos alcançar? O quinto item da nossa estrutura é a solução, a discussão desses problemas, né, buscando a solução. O sexto, que já estou aqui na parte final da sessão, é a apresentação de um resumo do que foi discutido, do que foi abordado, do que nós fizemos naquela sessão. O sétimo item é a prescrição do exercício de casa para os integrantes. E o último item da estrutura da sessão é o feedback. Feedback, né? E aí, tudo bem? Como que foi hoje? Gostaria de falar alguma coisa que nós não abordamos? Gostaria de mencionar alguma coisa para que eu tome nota e a gente fale na sessão que vem? Quais foram os seus pensamentos a respeito da sessão de hoje? Como você se sentiu? E o terapeuta, ele está atento a todo o movimento ali dos integrantes daquele grupo. As suas reações corporais, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, aos desconfortos que podem acontecer diante de uma fala, diante de uma discussão. Essa estrutura apresentada é a estrutura da TCC para o atendimento individual. Mas nós seguimos essa estrutura no atendimento em grupo, claro, adaptado, né, com a flexibilidade aqui para a intervenção em grupo. Por exemplo, na hora de definir a pauta, nós teremos ali 10 pessoas discutindo ali por um espaço de 5, 10 minutos qual será a pauta daquela sessão. Tudo bem? Bom, sessões iniciais. Tem como foco o rapport, que é essa aliança, que é esse vínculo, que é essa relação entre integrantes e terapeutas.
que podem ser desenvolvidas ali nas sessões iniciais em grupo, com dinâmicas, com técnicas voltadas justamente para o desenvolvimento de uma aliança terapêutica fortalecida. Nas sessões iniciais, eu diria na primeira, ou se não houver tempo ou momento oportuno para que seja feito na primeira, na segunda, no máximo, realizar esse contrato de trabalho, esse acordo que nós fazemos, terapeuta integrante, integrante, entre todos ali que compõem o grupo, do que é permitido, do que não é, da questão da necessidade de sigilo, de confidencialidade, de respeito. Isso é estabelecido, isso é definido na primeira sessão. Preferencialmente. Tá bom? Se você se esqueceu, não, por algum motivo não foi possível, na segunda, no máximo. Mas isso precisa ser feito, é importante. Também é importante que seja feita a verificação de expectativas, de metas das pessoas que estão ali iniciando aquela intervenção em grupo. É importante que nesse momento aqui nas sessões iniciais o terapeuta instile esperança, ele fale de suas expectativas, do plano de tratamento, de quais são os seus objetivos. E ele ouça, né, claro, as expectativas e metas dos integrantes, porque eles estão ali. Sempre atento ao funcionamento cognitivo, emocional e comportamental de cada integrante, viu? O terapeuta cognitivo, ele não perde isso de vista. Ele está sempre atento a esse funcionamento. A psicoeducação, aqui nesse caso aqui, não de um grupo de psicoeducação, mas da psicoeducação enquanto técnica da TCC em grupo. Já na primeira sessão, eu vou falar com os meus integrantes, com os integrantes do grupo, com os meus pacientes, do modelo cognitivo, de como os pensamentos, o processamento de informação suscita a emoção e interfere os nossos comportamentos. Eu vou falar da terapia cognitivo-comportamental. Eu vou falar de qual é o meu plano de tratamento, meus objetivos, o prognóstico possível. Eu vou fazer essa psicoeducação na primeira sessão. E é muito provável que eu tenha que fazer isso em algumas outras sessões. Dependendo da flexibilidade cognitiva dos integrantes, eu preciso retomar esses conceitos, porque é importante que ele compreenda. Lembra que a TCC ela é educativa? Que ele compreenda que os pensamentos influenciam as emoções e o comportamento. Eu atendo paciente hoje, nós estamos na 17ª sessão. Eu ainda preciso fazer a psicoeducação. Aliás, essa semana eu fiz a psicoeducação do modelo cognitivo. Então a gente faz na primeira sessão, mas provavelmente faremos aí nas próximas, ou em outras. É importante a gente tomar cuidado para que a sessão, para que a psicoeducação dentro de uma sessão, ela não se transforme numa aula expositiva como a que eu estou fazendo aqui agora. Eu não sou muito fã, vocês sabem disso, de uma aula assim expositiva, né? Eu gosto muito mais de uma aula de interação. Eu gosto muito mais de uma relação de troca, de compartilhamento. Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo uma aula expositiva por muitos fatores. A sessão, apesar de ser educativa, de ter uma proposta de ensino, ela não é uma aula. Então é importante que o terapeuta tenha cuidado para que ele não fique ali expondo um conceito e os integrantes do grupo fiquem ali olhando para a cara dele sem nenhum tipo de interação. Apesar de ter o princípio de ser educativa, ser voltada para o ensino, ele também tem o princípio de ser colaborativa,
ser enfatizar a participação ativa dos integrantes. Tudo bem? Vamos lá. As sessões da terapia cognitivo-comportamental em grupo foca na apresentação de um material ou tema específico, que é o seu objetivo, aqui principalmente quando o terapeuta ele desenvolveu um planejamento para aquelas sessões. Então a pauta já está previamente estabelecida, principalmente nos grupos de treinamento, nos grupos de psicoeducação. Isso é o que diverge ou difere um pouco mais da TCC individual. Né? Aqui, dependendo da dinâmica do grupo, se você for definir uma pauta com o grupo, talvez você não defina pauta nenhuma e fique ali um bate-papo, né? Então, dependendo da sua avaliação daquele grupo, você já vai com uma pauta definida, você já vai com um tema para ser desenvolvido a partir do seu objetivo terapêutico. Cumprir a agenda, aquela pauta, seguir aquela estrutura da sessão, ela é imprescindível, ela é importante, pois ela está relacionada à eficiência com relação ao tempo, à coesão grupal e ao alcance dos objetivos do terapeuta. A duração das sessões é variável. Nós temos protocolos dependendo do diagnóstico do objetivo de 60 minutos a 120. Há uma indicação de que o encontro seja semanal e uma média de 8 a 16 sessões. Mas vejam, isso não é rígido, isso não é inflexível, tá bom? Vamos lá. Tudo bem, gente? Tranquilo? Perguntas até aqui? Tá tranquilo, professor. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Isso é flexível, tá, gente? Não é rígido essa estrutura, não é rígido esse tempo, não é rígido essa frequência. Tudo isso depende da demanda da avaliação do terapeuta. Tá bom? Eu fiz um curso lá no Centro de Estudos de Terapia Cognitivo-Comportamental, e quem participou da palestra do Elcio, que é o gestor lá do CETCC, conheceu ele, viu ele apresentando a TCC, e nesse curso que eu fiz lá com ele, no primeiro dia ele disse assim, gente, aqui é proibido sentar no mesmo lugar. E né, o pessoal lá do grupo ficou olhando assim um para o outro, puxa. E vejam que é interessante como a gente tem dificuldade, às vezes, de trocar de lugar, né? Normalmente a gente senta no mesmo lugar. E o Elcio disse lá nesse primeiro encontro, aqui é proibido sentar no mesmo lugar. Então, a cada dia, você vai sentar num lugar diferente. Aí depois ele fez ele explicou o porquê isso, e ele nos ensinou, nos explicou naquele dia sobre a flexibilidade cognitiva, falando da rigidez cognitiva, né? Foi muito interessante. Eu tenho certeza que o tempo também não foi o mesmo, né? Combinado. Ele adora falar, ele é incrível, né? É uma experiência muito bacana, viu? Muito legal. Quem puder e gostar, claro, né? Muito bom. Bom, na TCC em grupo é possível, né, a presença do coterapeuta, de um observador. O papel desse profissional é observar as interações. Está acontecendo durante a sessão, talvez algum ponto, alguma questão que passou despercebida pelo terapeuta. Está ali o coterapeuta, que pode ser um outro psicólogo, uma outra psicóloga, na função de coterapeuta. Quem vai conduzir a sessão, quem vai mediar, vai coordenar é o terapeuta. E o coterapeuta está ali, observando, acompanhando, também intervindo a partir de pontos que não foram percebidos pelo terapeuta. Bom,
a observação das reações, verbais, não verbais, o que está acontecendo, quais são as relações, tudo isso está o terapeuta e o coterapeuta atento ali, e um auxiliando o outro. O exercício de casa, que acontece na terapia cognitivo-comportamental, desculpem, modalidade individual, mas acontece também na terapia cognitivo-comportamental, na modalidade grupal. Essas tarefas, exercícios, atividades, é um componente central da TCC. Inclusive é um dos princípios, lembra? Pois essas atividades, esses exercícios, essas tarefas têm o objetivo de proporcionar aprendizado, têm o objetivo de proporcionar flexibilização cognitiva, identificação de pensamentos, questionamento, reestruturação cognitiva. Mas é importante que você, terapeuta cognitivo-comportamental, tenha clareza de quais são as tarefas, os exercícios que você está prescrevendo. Eu já ouvi algumas pessoas definindo a terapia cognitivo-comportamental como uma terapia que utiliza técnicas, ou às vezes se apresentam como terapeutas cognitivos comportamentais porque dão tarefas para os seus pacientes. E é um grande engano. É um princípio da TCC, mas não é isso que caracteriza a TCC. O terapeuta cognitivo-comportamental, ele se utiliza de técnicas, tarefas, exercícios que o cliente, que o paciente faz em sua casa, o que proporciona uma ponte entre as sessões, o que proporciona uma continuidade do processo terapêutico, o que proporciona aprendizado, desenvolvimento, reestruturação, flexibilização cognitiva, mas o terapeuta ele tem clareza e objetivo terapêutico para propor aquele exercício. Tá bom? Na sessão é importante que o terapeuta não se esqueça de fazer a revisão dessa tarefa, já na primeira parte da sessão, dentro daquela estrutura. E na intervenção em grupo, isso proporciona a troca de informação, isso proporciona aprendizado mútuo, isso proporciona a troca de experiências, isso proporciona a condição para que um integrante encoraje o outro. A terapeuta. Vamos lá, gente. Seguimos, hein? Vamos seguir. Bom, você psicólogo, pode desenvolver uma intervenção em grupo a partir da terapia cognitivo-comportamental? Pode, claro. Necessita de estudo, de aprofundamento. Você pode optar por uma especialização, por uma formação, por um curso, que é muito bem-vindo, né, para a nossa formação sempre. Mas você pode aí se aprofundar, né, suas leituras, se aperfeiçoar, para que você conheça, assim como a gente falou de Rivière, de Kurt Lewin, de Bion, que você compreenda aquela teoria para você aplicá-la na prática. E além da teoria, tem os seus processos psicológicos, né, que estão envolvidos na sua prática. O terapeuta cognitivo-comportamental em grupo, ele vai equilibrar a sua atenção à relação de todos os membros, de todos os integrantes daquele grupo, com os objetivos daquela sessão. O estilo do terapeuta, o estilo da psicóloga, do psicólogo, ele é uma variável importante para o alcance dos objetivos daquela intervenção em grupo. Algumas características básicas que se espera de um terapeuta cognitivo-comportamental de grupo: empatia, questionamento socrático, que é uma técnica da TCC, que é uma sequência de perguntas que proporcionam condições para que o paciente, no caso em grupo, os integrantes, possam ir entrando em contato com as suas crenças nucleares.
Esse perfil colaborativo e não impositivo. Um perfil horizontalizado e não verticalizado. Um perfil educativo, de esclarecimento de métodos, de plano de tratamento. Um perfil de encorajamento ao feedback, de ênfase na participação ativa dos integrantes. Uma relação terapêutica genuína a partir desta compreensão, deste envolvimento, desse engajamento. Sem se colocar como o dono da verdade, ou como aquele que tem as respostas, ou a solução para todos os problemas. É um funcionamento em equipe. Eu estou ali como profissional, mas formo uma equipe com o meu paciente, e aí no caso em grupo, com aquelas pessoas, com aqueles pacientes, para o alcance de objetivos específicos. Três possíveis problemas em terapia cognitivo-comportamental em grupo, que é importante que você e eu esteja atento. Primeiro, o processo grupal. Todas as questões que nós vimos até agora. A dinâmica do grupo, a avaliação da demanda, os objetivos, a finalidade, o setting, a duração, a frequência, os conflitos que podem surgir entre as pessoas. Essas questões, enquanto processo grupal, podem se constituir como um problema para o alcance dos objetivos se o terapeuta não estiver atento a tudo isso. A segunda possibilidade de algum problema para a impossibilidade do alcance dos objetivos é a liderança do terapeuta, a sua coordenação, o seu perfil, como a gente viu agora há pouco. E a terceira questão possível de problemas na terapia cognitivo-comportamental é a presença de pacientes difíceis. Eu trouxe essa palavra paciente difícil porque é o que o autor nos sugere, tá bom? É claro que a gente vai ver aqui que um paciente difícil, ele está diretamente relacionado, vou dizer assim, à habilidade do terapeuta, ao perfil do terapeuta. A gente vai ver aqui na sequência. 5 tipos, né, de pacientes chamados aqui pelos autores de difíceis. O quieto e calado, o arrogante, o ajudante, o descrente e o errante. Vamos ver aqui. Os tímidos e pouco participativos. Aqueles que pouco falam, que pouco interagem. Assiste uma sessão, ele não fala, termina a sessão, ele não falou nada. Na segunda, ele também permaneceu quieto. Talvez ele seja monossílabo, ele não fale, você fica ali fazendo uma avaliação e a sua conceituação cognitiva, mas ele não manifesta por conta da sua timidez. O terapeuta ele precisa ser empático, reforçar as pequenas participações com a finalidade de extrair esses conteúdos para que o terapeuta possa aprimorar a conceituação cognitiva desse paciente. Lembrando que o que é a conceituação cognitiva? É a compreensão que eu tenho do funcionamento cognitivo, emocional e comportamental do meu paciente. Eu preciso ter essa compreensão para que eu possa auxiliá-lo nesse processo de desenvolvimento. Então, veja, paciente difícil, o que os autores nos sugerem. Mas esse paciente ele vai requisitar habilidades específicas do terapeuta. Segundo, são os membros, os integrantes chamados de arrogantes. São aqueles que por vezes, confrontam o terapeuta,
confrontam os próprios integrantes do grupo. São aqueles que estão ali no processo terapêutico em grupo, mas é como se eles já soubessem tudo. E eles manifestam isso. Eles leram um artigo lá de terapia cognitivo-comportamental e eles começam a querer fazer terapia cognitivo-comportamental como se eles fossem os terapeutas. E veja, isso é um funcionamento dessa pessoa. Os autores chamaram de difíceis de uma forma didática, tá bom? Para a gente compreender que esses pacientes vão requisitar habilidades do terapeuta. Não são pacientes difíceis porque precisam sair do grupo, entende isso? Eles têm esse funcionamento e vão requisitar habilidades do terapeuta, principalmente ali na intervenção em grupo. Então, o terapeuta, diante de um integrante arrogante, é importante que ele não reforce falas prolongadas e ele contenha, quando necessário, comportamentos inapropriados. O que seria um comportamento inapropriado? Esse membro arrogante ficar interrompendo os outros para impor alguma verdade sua. Ou a sessão tem 1h30, das 15 às 16h30. Esse paciente começa a falar às 15h30 e você deixa ele falando até 16h30. E os outros 10 ficaram ali ouvindo a palestra desse paciente. E você não conseguiu interrompê-lo, você não conseguiu cumprir o objetivo da sessão, você não conseguiu cumprir a estrutura, não conseguiu cumprir a pauta. E os outros pacientes nem participaram, né? O outro paciente chamado pelos autores de difíceis, e aqui eu vou frisar pela terceira vez, não difíceis porque não deveriam estar ali, né? Eles têm o seu funcionamento, mas difíceis no sentido de que vão requisitar habilidades específicas dos terapeutas cognitivos comportamentais. O terceiro grupo são aqueles estilos ajudante. É aquele integrante que tem conselho para tudo. E às vezes esse estilo aqui é aquele verborrágico, sabe? Às vezes o arrogante fala quando ele acha que tem razão ou tem alguma verdade sobre aquele ponto. O estilo ajudante, às vezes ele fala, cara, qualquer coisa que um membro falar do grupo, ele vai tentar ajudar, e ele vai tentar ajudar a partir de uma fala de 20 minutos cada uma. Tem 10 pessoas no grupo. Quando 9 falar, esse estilo ajudante vai querer dar um conselho de 10 minutos. Você vai ficar o dia todo ali ouvindo ele. Então, o terapeuta ele precisa desenvolver habilidades para uma interrupção terapêutica, para voltar ou trazer o grupo novamente à questão que foi levantada, para voltar para a pauta, para voltar para a estrutura, incentivando os demais, talvez que são tímidos, que são mais calados, à participação e à colaboração. Porque talvez se você deixar, fica entre o arrogante e o ajudante aqui, toda a sessão, e os outros 8 ficam olhando, né? Temos o participante pessimista, que os autores o descrevem como descrente. É aquele que desafia o terapeuta no sentido de afirmar que o tratamento não vai dar certo. Ele fica destacando os pontos negativos, ele fica falando de fracasso, ele fica falando que o pessoal está perdendo tempo. O terapeuta cognitivo-comportamental está fazendo a conceituação cognitiva desse paciente, claro. Mas é importante que, ao mesmo tempo que ele faça o acolhimento desse funcionamento, desse pessimismo, ele também não permite que os comentários fiquem ali durante toda a sessão. Senão, mais uma vez, o terapeuta não alcança os objetivos terapêuticos da intervenção em grupo
E os demais são impossibilitados de participar de forma colaborativa. Ou começam a se sentir incapazes, né, diante de falas pessimistas. Vejam, estamos falando de uma intervenção em grupo. Então, todas essas participações compõem interações, que são fontes de aprendizado. E o terapeuta, ele precisa estar atento a tudo isso. Por exemplo, quando esse paciente pessimista está ali falando que tudo é um fracasso, para ele trazer de volta aqui a responsabilidade de cada integrante nesse tratamento, nessa intervenção que eles se propuseram a desenvolver. E o outro que os autores nos chamam a atenção são aqueles membros errantes. Faltam com frequência, chegam atrasado, saem antes de terminar, não se envolvem, não se engajam no tratamento. E aí, senhoras psicólogas e senhores psicólogos, esse comportamento ele pode estar acontecendo por diversas razões. O terapeuta precisa estar atento a esse movimento, a esse funcionamento desse paciente. Então, logo, o terapeuta perceba, ou se o terapeuta não perceber e o grupo tiver um coterapeuta, o coterapeuta perceba, alguma coisa precisa ser feita. Ou na própria intervenção em grupo, ou até mesmo marcar uma sessão individual com essa pessoa, para que a gente entenda o que está acontecendo, entenda quais são suas necessidades e compreenda um pouco melhor qual é o seu funcionamento. Muitas vezes o paciente tem pensamentos disfuncionais a respeito da própria terapia. Daí é importante que você pergunte, verifique com o seu paciente quais são os pensamentos que ele tem a respeito da terapia e às vezes a respeito de você mesmo, terapeuta. Entende? Eu já tive pacientes que, por conta de uma crença arraigada de desvalor, ela acreditava que tudo que ela fazia não era bem feito, ou tudo que ela fazia era mal feito. Ela não fazia nada direito. Olha só, ela não fazia nada direito, essa era uma crença. O que vocês acham que aconteceu na terapia? Ela achava que ela não estava fazendo a terapia direito. E aí um dia ela me falou assim, eu até ia desmarcar a terapia hoje. E aí eu perguntei, mas o que você pensou quando você chegou a essa conclusão de desmarcar a sessão hoje? Foi quando a gente entrou nessa questão do pensamento disfuncional de que ela não estava fazendo a terapia direito. Como tudo, né, na vida. Isso a partir da crença dela. Então o terapeuta precisa estar atento, avaliando e verificando todo esse movimento, esse funcionamento dos seus pacientes, tá bom? E isso em grupo, senhoras e senhores, terapeutas cognitivos comportamentais, requer habilidade, atenção, treino, leitura, tá bom? É isso. Aqui estão as nossas referências da Beck Judith, né, que é filha da Beck. Estão os dois vivos lá dando aula, lá nos Estados Unidos. Esse livro é aquele da capa verde, a segunda edição, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática. Excelente livro para quem gosta aí da terapia cognitivo-comportamental. Tem esse outro artigo aqui do Paulo Knapp, que também é um autor fantástico aí, fantástico não, sensacional, né, da terapia cognitivo-comportamental. E o livro aqui de terapia cognitivo-comportamental em grupo, do Bernard Ranger e da Carmen Neufeld, que são dois nomes aí, referências. O slide parou em pacientes difíceis. Oi? Os slides parou em pacientes difíceis. Deixa eu voltar aqui. Para mim estava normal, estava em referências mesmo. Tá em referência? Para mim também, que eu estou com o celular aberto agora, tinha transcorrido aqui normal.
Mas não tem problema, né? Já que as referências... Então, a última referência aqui é da Bernard Rangel e da Carmen Neufeld, que são 2 nomes importantíssimos da terapia cognitivo-comportamental aqui no Brasil. Tem esse livro, Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupos, das Evidências à Prática. Tá bom? Pessoal, perguntas, por gentileza. Sim? Não? Tudo bem? Eu acredito que o silêncio seja a ausência de perguntas, né? Pode ser, né? Legal, Aleph. Tudo bem, professor. Obrigado. Obrigado. Tá tudo certo. Ótimo. Então tá bom. Deixa eu só fechar aqui. Só um momentinho, por favor. Então é isso aí, gente. Deixa eu encerrar aqui. Eu vou